Olá, eu sou o professor Jairo Postal e neste vídeo nós vamos estudar dois sinais de pontuação, a vírgula e o ponto e vírgula. Afinal, quem nunca teve dúvidas em relação ao emprego deles, não é mesmo? Vamos começar pela vírgula. Em primeiro lugar, temos que quebrar um mito. Aquela história de que toda vez que se faz uma pausa na fala, deve-se colocar na escrita uma vírgula. Não é verdade. A vírgula corresponde a uma pausa, mas nem toda pausa corresponde a uma vírgula. Quando o sujeito de uma oração é longo, é comum que na língua oral nós façamos uma pausa entre ele, o sujeito, e o verbo. Mas nós não devemos, nesse caso, colocar vírgula entre os dois elementos. Vamos pegar um exemplo? Este aqui é o lema do FEM Laboratório. O cuidado e a segurança com a saúde de todos é nossa prioridade. Se nós procurarmos o sujeito da oração, né, o verbo é o verbo ser, o que é nossa prioridade? O cuidado e a segurança com a saúde de todos. Tudo isso que está destacado em vermelho é o sujeito da oração. Há uma regra que estabelece o seguinte: não se separa o verbo do sujeito. Verbo e sujeito, sujeito e verbo não podem aparecer separados por vírgula. Agora vejam, nós temos aqui um sujeito longo, o cuidado e a segurança com a saúde de todos. É lógico, na língua oral nós fazemos uma pausa. O cuidado e a segurança com a saúde de todos é nossa prioridade. Geralmente fazemos uma pausa após a palavra todos, mas nós não devemos, por isso, colocar uma vírgula. Esta vírgula que aparece aí na tela está indevida, porque não se separa verbo e sujeito por vírgula. Embora na língua oral, por uma questão de fôlego, façamos essa pausa. Vamos ver os principais casos de emprego da vírgula. O primeiro, mais comum, para separar o vocativo. O que nós entendemos como vocativo? O vocativo é aquela palavra que nós usamos para chamar alguém, para interpelar alguém. É aquela palavra que nós usamos para nos dirigir a alguém. Vamos ver alguns exemplos? Doutor Ricardo Salles, compareça à UTI urgentemente. Eu estou aqui fazendo um pedido, comparecer à UTI, estou me dirigindo, me reportando ao doutor Ricardo Salles. O doutor Ricardo Salles aqui é o vocativo, é a pessoa a quem eu me dirijo, é a pessoa que está sendo chamada. Ora, após ele, deve vir uma vírgula. Compareça à UTI urgentemente, doutor Ricardo Salles. Doutor Ricardo Salles, compareça à UTI urgentemente. Observem que o vocativo, ele é móvel, ele pode vir no início da frase, poderia vir no final e poderia vir até no meio. Compareça, doutor Ricardo Salles, à UTI urgentemente. O vocativo deve vir isolado por vírgula. Um outro exemplo, prezada cliente, o FEM faz coleta de sangue em domicílio, basta agendar. Ora, prezada cliente é a expressão usada para se dirigir a alguém, no caso aqui, a cliente. Deve vir essa expressão separada por vírgula, é o vocativo. Segundo caso, para separar o aposto. O que nós entendemos como aposto? O aposto nada mais é do que um termo que esclarece ou explica um outro. Vamos ver alguns exemplos? O FEM, Laboratório Pioneiro em Medicina Diagnóstica, dedica-se exclusivamente à saúde da mulher. Vejam, a expressão que aparece entre vírgulas explica o que é o FEM, Laboratório Pioneiro em Medicina Diagnóstica. Nós temos aqui um aposto, é a expressão que explica uma outra. Deve vir separada por vírgulas. Vamos ver mais um caso? Vejam lá, né? O que está em vermelho refere-se ao que está destacado de roxo, o FEM.
Mais uma. Dr. Ricardo, diretor do hospital, é especialista em ginecologia. Vejam que eu estou explicando quem é o Dr. Ricardo. É o diretor do hospital. Ora, diretor do hospital é o aposto de Dr. Ricardo. Tanto é que eu poderia retirar essa expressão e isso não causaria prejuízo ao significado da frase. Dr. Ricardo é especialista em ginecologia. Essa expressão se refere à anterior, é o aposto, deve vir isolada por vírgulas. Nívia, enfermeira-chefe, trabalha na clínica há 30 anos. Aqui nós estamos explicando quem é a Nívia, a enfermeira-chefe. É o aposto de Nívia, vem entre vírgulas. É uma expressão que se refere à anterior. Terceiro caso, a vírgula é usada para indicar zeugma. Ora, o que significa zeugma? Zeugma nada mais é do que a ocultação de uma palavra, de um termo que já foi mencionado anteriormente. Vamos ver um exemplo? Luísa é obstetra, sua irmã é pediatra, ok? Nós temos aqui duas orações, Luísa é obstetra, sua irmã é pediatra. Para separar as duas, coloca-se uma vírgula. Agora vejam, eu não precisaria repetir aqui o verbo ser. O não precisaria vir repetido. Eu poderia omiti-lo, ocultá-lo no segundo caso. E ficaria assim, né? Ó, para não repetir o Luísa é obstetra, sua irmã pediatra. Todos nós entenderíamos. Luísa é obstetra, sua irmã pediatra. Onde aparece aquela vírgula, estaria ali o verbo ser, o A vírgula está no lugar do verbo ser. Então, para não repetir o verbo, para que ele não apareça repetido, nós podemos omiti-lo na segunda vez em que ele deveria aparecer, colocando uma vírgula. Agora veja que interessante. Nós continuamos com duas orações, Luísa é obstetra, sua irmã pediatra, as duas orações continuam aí, porém uma delas já tem vírgula. Para que não fique essa sequência de vírgula, nós podemos colocar aqui, ó, essa vírgula está indicando a omissão de um verbo. Sua irmã é pediatra. Esta vírgula aí indica zeugma. Zeugma é aquela palavra que está oculta, porque ela já foi dita anteriormente. Para separar essas duas, podemos colocar um ponto e vírgula. Já estamos adiantando aqui uma das aplicações do ponto e vírgula. Quando nós temos duas orações e uma delas já tem vírgula, coloca-se ponto e vírgula para separá-las. Marcar o adjunto adverbial deslocado. O que é isso? O que é o adjunto adverbial? É aquela expressão que vai indicar tempo, lugar, modo. O lugar na ordem direta do adjunto adverbial é ao final da frase. É o que nós chamamos de ordem direta. Na ordem direta nós temos o sujeito, o verbo, o complemento, caso o verbo peça, e lá no finalzinho vem aquela expressão que indica tempo, lugar, modo, que nós chamamos de adjunto adverbial. Mas para não ficarmos aqui com essa terminologia técnica, vamos ao exemplo. O FEM doará 300 mamografias no mês de outubro. Veja bem, nós temos aqui o verbo doará, o verbo doar. O sujeito, quem é que vai doar? O FEM é o sujeito da oração. O FEM doará o quê? 300 mamografias. 300 mamografias é o complemento do verbo doar, porque quem doa, doa alguma coisa. E lá no finalzinho, nós colocamos uma expressão que indica tempo. Quando é que o FEM doará 300 mamografias? No mês de outubro. Então nós temos aqui na ordem o sujeito, que é o FEM, o verbo, que é doará, o complemento desse verbo 300 mamografias e lá no final, isso nós chamamos de ordem direta, as expressões que indicam tempo, lugar, modo, tá? Qualquer inversão que nós fizermos, se nós pegarmos
essa expressão que indica tempo e colocarmos lá no início da frase, ela deverá vir separada por vírgula. Está aqui. No mês de outubro, o FEM doará 300 mamografias. É o que nós chamamos de adjunto adverbial antecipado ou deslocado, porque a ordem dele direta é lá no final. Se eu colocar no início, eu tenho que separá-la por vírgula. Ora, poderia também colocá-la no meio. Eu poderia dizer, o FEM, no mês de outubro, doará 300 mamografias. A mesma coisa. No mês de outubro, essa expressão deveria vir entre vírgulas. Por quê? Porque a ordem direta dela é lá no final da frase. Então, essas expressões que indicam tempo, que indicam lugar, elas devem ficar na ordem chamada direta ao final da frase. Eu posso antecipá-la? Posso. Aí é necessário que ela fique destacada, separada, marcada por vírgula. Nós usamos também a vírgula para separar palavras de mesma função sintática. Como assim? Vamos ver um exemplo para não ficar na terminologia técnica. O FEM realiza exames de ginecologia diagnóstica, de ultrassonografia, de imagenologia mamária, de medicina fetal e de ressonância magnética. Veja, nós temos aqui uma relação de exames realizados pelo Instituto FEM. Todos eles têm a mesma função. O de ginecologia diagnóstica, de ultrassonografia, de imagenologia mamária, de medicina fetal e de ressonância magnética, todos eles são complementos da palavra exame. Então nós temos aqui uma série de expressões que têm a mesma função. Como assim a mesma função? Todos eles complementam a palavra exame. Todos eles indicam quais são os tipos de exame. Eles devem, portanto, vir separados por vírgulas. Da mesma maneira como dizemos, eu fui à feira e comprei laranjas, bananas, abacates, maçãs, etc. Quando eu digo laranjas, abacates, maçãs, eu devo separar por vírgula, porque todos têm a mesma função. Todos são complementos do verbo comprar. Todos estão indicando aquilo que eu comprei. O sexto caso de vírgula, separar certas expressões explicativas ou retificadoras. Algumas expressõezinhas que explicam ou que corrigem, retificam. Exemplo, isto é, a saber, por exemplo, elas devem vir entre vírgulas. Vamos ver um exemplo? A varicela, isto é, a catapora, é uma doença típica da infância. Eu estou explicando o que é a varicela. A varicela, isto é, a catapora. Os resultados do exame estarão disponíveis na quinta-feira, ou melhor, na sexta. No primeiro caso, eu usei a expressão isto é, que é uma expressão explicativa, e no segundo eu usei a expressão ou melhor, que é uma expressão retificadora. Essas expressões devem vir entre vírgulas. Separar o nome da localidade nas datas. Isso é muito comum. Em abertura de cartas, nós fazemos isso, né? São Paulo, 30 de maio de 2022. Porto Alegre, 1º de junho de 2022. Então, na datação, para separar a cidade da data, a cidade fica isolada, marcada com a vírgula. Antes do E, há um mito, né, que nunca se usa vírgula antes do E. Quando o E tiver valor adversativo, o que é adversativo? Opositivo. Existem algumas frases em que o E equivale a mas. Aí ele deve vir antecedido de vírgula. Vamos ver? Bruna tomava a pílula anticoncepcional e engravidou. Carlos não era fumante e teve câncer de pulmão. Veja, nos dois casos, o E aí não é uma adição, é uma oposição. No primeiro caso, se alguém toma pílula anticoncepcional, espera-se o quê? Que não se engravide, só que aqui ela engravidou. Aí o E, esse E que vale a mais.
Carlos não era fumante. Quem não é fumante não espera ter câncer de pulmão, mas o Carlos teve. O E equivale a mais. Toda vez que o E equivaler a mais, ele virá antecedido de vírgula, certo? O emprego do ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior, mais longa que a vírgula, mas é menor que a do ponto. Os dois principais casos do emprego do ponto e vírgula estão aqui. Separar orações coordenadas, desde que uma delas já contenha vírgula. Já vimos um caso lá quando estudamos eugma. Vamos ver esse? Os casos de Covid estão aumentando. As aglomerações em eventos, no entanto, continuam. Nós temos aqui duas orações. Os casos de Covid estão aumentando, o que está assinalado de azul é uma oração. As aglomerações em eventos, no entanto, continuam. O que está de roxo é a segunda oração. Veja, nós temos duas orações. Na segunda nós já temos uma conjunção entre vírgulas. As aglomerações em eventos, no entanto, continuam. Porém, continuam. Essa expressão está entre vírgulas. Então, nós temos uma primeira oração, aquela que está marcada de azul, que não tem vírgula, e a segunda, que está marcada de roxa, tem vírgula. Quando nós temos duas orações e uma delas já tem vírgula, para separar as duas, emprega-se o ponto e vírgula. Eis aqui, ó, tá? O ponto e vírgula separando as duas. O segundo caso, nós empregamos o ponto e vírgula para separar os itens de uma enumeração. O que nós entendemos como enumeração? Enumeração é uma relação, o nome enumeração lembra números, mas nós podemos fazer uma relação introduzidas por letras, tá? Não só por algarismos. Exemplo, são sintomas do diabetes tipo 1. A, fome frequente, ponto e vírgula. Eu estou fazendo aqui uma enumeração. Eu poderia colocar números, aqui a opção foi por algarismos. E quando eu passo de um item para outro, eu coloco o ponto e vírgula. Fome frequente, sede excessiva, vontade de urinar diversas vezes ao dia, perda de peso, fraqueza, fadiga, mudanças de humor, náusea e vômito. A última é ponto final. Tá aqui, ó. Está em vermelho a indicação da troca de um item para outro, ponto e vírgula. Ok? Espero que essas dicas tenham ajudado você e até a próxima.